Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa, O Espiritismo Responde, trazendo questões que temos certeza muitas pessoas gostariam de saber a resposta. Através dos nossos convidados, trazemos reflexões sobre vários temas à luz da doutrina espírita. Participa do programa hoje Danilo Arruda da Luz, que é membro do Centro Espírita Maria de Magdala, de Maringá, e coordenador do setor de mediunidade da Federação Espírita do Paraná. Olá, Danilo. Sempre é para nós motivo de alegria ter você no programa. Seja muito bem-vindo. Olá, Ivone. Olá a todos aqueles que nos assistem. Com certeza a alegria é minha poder estar aqui uma vez mais, participando com vocês do Espiritismo Responde. Danilo, o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo é dedicado à prece, onde está anotado que os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Qual é, Danilo, o objetivo da prece na visão espírita? Vejamos, Ivone, esse assunto prece, ele é de suma importância a todos nós, né? Uma vez que o objetivo principal da prece é justamente elevar as nossas almas até Deus, nosso Pai, nosso Criador. O objetivo de colocar-nos em contato mais direto com o pensamento divino, que sempre está em sintonia conosco, seus filhos, mas que nós ainda temos muitas dificuldades para entrarmos em sintonia com o Pai. Então, a prece é justamente um momento em que nós nos esforçamos, nos colocamos concentradamente nessa proposta de elevar os pensamentos e podermos entrar em sintonia com o pensamento divino. Não são poucas as vezes que nós refletimos sobre a questão de como orar. Mas, pela importância desse assunto, retornamos novamente. Como devemos orar? É bastante interessante isso, Ivone. Como orar? E às vezes a gente observa pessoas expressarem dificuldades de buscar a melhor forma de fazer as suas orações, né? Mas aproveitando mesmo o capítulo 28, que você já fez aquela referência, né? A forma nada vale, o pensamento é tudo, nós podemos também aproveitar ali já uma orientação, um direcionamento que os espíritos dão para nós, né? Orar deverá ser sempre a busca de colocar o nosso pensamento em sintonia com Deus. Então, que façamos isso da forma mais natural possível. Que o nosso pensamento expresse verdadeiramente os nossos sentimentos. Que a nossa prece seja sempre clara, simples, concisa. Não é preciso que nós nos utilizemos de muitas frases eloquentes, de muitos termos, de muitos adornos. Não, isso não é necessário. Cada palavra que nós utilizarmos, ou cada pensamento que nós trouxermos à tona na hora da nossa prece, tem um alcance próprio. Isso desperta uma ideia em nós e, com certeza, essa ideia põe em vibração cada uma das fibras da nossa alma. Ou seja,
a prece deve ser feita de forma a nos fazer refletir aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos sentindo. Se a nossa prece tiver um objetivo de pedir auxílio a Deus, à espiritualidade amiga, que este pedir seja acompanhado de um pensamento sincero, que seja claro esse nosso pedir e que seja simples e curto, não precisamos estender demais. Os espíritos compreendem muito bem o nosso pedir, o nosso desejar, louvar, ou o nosso agradecimento, eles percebem isso com muita facilidade. Por isso, então, que sejamos assim bastante simples neste ato de orar, né, direcionando a Deus, direcionando a nossa oração aos bons espíritos. Danilo, todas as religiões se manifestam pelas preces ou orações. Há alguma diferença entre elas? Alguma tem mais valor? A prece espírita tem algum diferencial? Ivone, o Espiritismo reconhece como boas as preces, né, os cultos de todas as religiões, quando eles são ditos, quando eles são feitos de coração, quando não são apenas palavras que são faladas, que saem dos nossos lábios, mas que venham do nosso íntimo, do nosso coração. A gente acreditar que Deus, né, se atenha a uma fórmula ou ele tem uma preferência por uma oração de uma religião ou de outra, é nós imaginarmos Deus ou trazermos Deus à pequenez da própria humanidade. Jamais. Quando, como já falamos anteriormente, ela é sentida, ela é verdadeira, sincera, todas as preces são ótimas, são boas e alcançam o seu objetivo, que é chegar até Deus. Se dissermos no Espiritismo a prece espírita tem algum diferencial, talvez possa ser no sentido de nós estudarmos, nos esforçarmos por compreender melhor o mecanismo que se estabelece para que a ação da prece aconteça, né? Que a gente entenda a consequência da prece sobre a nossa condição espiritual, a nossa condição vibratória, como isso acontece, o poder da prece gerando uma mudança da nossa vibração, entender a prece como uma irradiação fluídica que a gente emite, favorecendo aquele que recebe, favorecendo a nós mesmos no reequilíbrio das nossas forças, das nossas vibrações. Se falarmos que há alguma diferença na prece espírita, podemos então ir por este caminho, né? O compreender e entender esta ação talvez seja um diferencial que colabore imensamente conosco, né? Mas que tenha mais valor ou menos valor que a prece realizada por irmãos nossos de outras religiões, seria um equívoco da nossa parte. O importante realmente é o sentimento, né, Danilo? É o sentimento, a vontade de ver atendidos nossos pedidos, né? Mas você nos disse que não há uma fórmula específica para fazermos a prece. Existe alguma condição especial para que a prece alcance o objetivo esperado? Como, por exemplo, estarmos em algum local específico ou de uma forma específica? O que o Espiritismo nos diz? Para que ela alcance esse objetivo, acho que nas nossas questões aqui a gente acho que já deixou bem claro, é a sinceridade e o sentimento que a direciona. Mas se pensarmos em outros pontos, se estarmos num lugar específico, por exemplo, consideremos que a prece é esse momento em que nós buscamos entrar em sintonia com Deus, então ela deverá acontecer num cenário que seja o mais propício possível, aquele que eu possa me sentir o mais próximo de Deus possível,
que eu possa me sentir bem. Então, com relação ao momento, aonde, vai de cada um de nós. A gente, no próprio Evangelho, a gente estuda em algumas passagens e ali nos é dito, no foro íntimo, né? No templo mais íntimo que nós temos, que somos nós mesmos, dentro de nós mesmos, nos nossos pensamentos. Esse é o melhor espaço para estarmos a fazer a nossa prece. Mas, com certeza, isso deve estar ligado com o nosso sentir, estarmos bem para fazermos esta prece. Então, às vezes, a gente vai encontrar irmãos que identificam, por exemplo, o estar na sua igreja, no seu templo, como sendo um lugar que lhe dá mais serenidade, que lhe dá mais segurança, né? Que, vamos dizer assim, a sua fé lhe leva a entender como sendo o melhor espaço para ele entrar em contato com Deus. Justo. Para outros, a gente vai observar, eu me recolho ao meu quarto, no silêncio. Alguns até dizem, eu procuro diminuir um pouquinho a luz, aí me concentro, faço a minha oração e me sinto tão bem. Também, né? Está totalmente de acordo. O importante é justamente isso, nós estarmos bem conosco, no local melhor, mais apropriado, que eu não sofra interferências, que eu possa me concentrar, que os meus pensamentos fiquem bem concatenados com o que eu desejo e inicio a minha prece. No meu mundo íntimo, eu estar fazendo essa ligação com Deus da melhor forma possível. Danilo, nós nos referimos no início ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata especificamente sobre a prece. Com que objetivo Allan Kardec dedicou um capítulo sobre preces nesta obra? Veja, em toda a obra, na construção de toda a obra, nos capítulos anteriores, Allan Kardec vai nos apresentando a moral do Cristo. Em vários capítulos, ele vai trazendo para nós passagens do Evangelho e vai explicando, com o auxílio da espiritualidade, com as instruções dos Espíritos, são aquelas mensagens, né? O que Jesus, ao nos deixar a sua mensagem, queria que nós aprendêssemos, que fizéssemos as nossas transformações, as nossas mudanças. Mas a gente sabe das dificuldades que nós temos ainda no estágio evolutivo que nos encontramos para conseguirmos fazer essas mudanças, essas transformações, né? Quantos obstáculos a gente tem que superar, quantas dificuldades. E a prece, e a gente vai observar isso em todos esses capítulos, é colocado para nós como uma ferramenta fantástica, maravilhosa, de auxílio para cada um de nós nesse processo de transformação. Então, devido ao valor que tem esse ato de orar, de fazer uma prece, Allan Kardec nos traz um capítulo para que a gente entenda muito bem o que é o sentido da prece, o valor da prece, quando fazemos, como fazemos. Várias das colocações nós até agora há pouco estávamos falando, estão nesse capítulo, a forma do horário e tal. Então, esse capítulo vem nos auxiliar muito nesse sentido. E ele aproveita ali também e divide o capítulo em alguns itens, nos auxiliando a compreender que a prece tem um alcance que nós nem entendemos ainda e em todas as áreas, em todas as dimensões das nossas vidas. Ele vai nos falar assim uma proposta de reflexão e de possibilidades de orar, no sentido de que como deverão ser os nossos pensamentos, a nossa proposta, o nosso pensar, quando estivermos fazendo preces com o desejo de que ela seja em nosso favor. Então ele vai falar as preces por aquele que, mesmo que ora, quando é em favor de outrem, então ele vai falar sobre preces pelos vivos, como fazer, que pensar, como dirigir esse nosso desejo do bem ao próximo por alguém.
e preces pelos mortos, né, que tem uma importância fantástica, né? Me lembro aqui, nesse momento, a segunda parte do livro Céu ou Inferno, quando Allan Kardec coloca para nós ali, de uma forma muito bem compilada, organizada, mensagens que o levaram a fazer estudos belíssimos sobre a condição dos espíritos que retornavam ao mundo espiritual. Então, ali ele vai falar de espíritos felizes, mediamente felizes, espíritos em sofrimento, suicidas, e em várias mensagens a gente observa ali na narrativa do espírito o valor que teve a prece que ele recebia, né? Os familiares que oravam por ele, os amigos que oravam por eles, até mesmo desconhecidos que oravam por eles, eles falavam do efeito benéfico, auxiliando naqueles momentos de aflição ali de um e de outro, dependendo da condição dele, né? Então, em função disso, este capítulo vai nos auxiliar também a entender este valor que tem a prece e o seu alcance, né? E ele vai dividir ali, dando sugestões para nós. Não são fórmulas, né? Não, prece, faça dessa maneira. Ali é só um exemplo de como podemos direcionar o nosso pensamento para alcançar o objetivo da prece que nós queremos fazer. Realmente, esse capítulo é muito importante, porque a gente já teve oportunidade de conversar na casa espírita com várias pessoas, que quando nós perguntamos se ela tem o hábito de orar, ela diz que não sabe rezar, né? Então, realmente, Allan Kardec foi muito feliz nesses exemplos, né, que ele deu. Você estava se referindo às orações que Kardec apresenta pelos mortos, pelos doentes. Com relação a esse momento que nós estamos vivendo, é muito comum, eu acredito, que a gente ore por aqueles que estão em guerras, né? Tão distantes de nós que eles se encontram. Qual é a validade? Como que essa prece pode atingir a esses nossos irmãos que estão tão necessitados das nossas preces? É válido? Com certeza, é muito interessante, muito importante a sua questão, Ivone. O Espiritismo nos ajuda a entender como uma prece, a mudança na forma de pensar, a nos colocarmos nessa condição de sentimentos, de pensamentos voltados a esse contato com Deus, ao que é bom, ao que é justo, ao que é belo, o pensamento voltado com o bem. E o Espiritismo mostra para nós que isso gera uma mudança tanto de ordem mental, espiritual, corporal, física, a nossa vibração se modifica, assim como também nos fala e nos ensina sobre a irradiação que nós produzimos nesse momento, fluídica, de ordem material. E como isso pode afetar, sensibilizar aquele a quem dirigimos as nossas preces, a nós mesmos, né? E dependendo do valor, do sentimento, da sinceridade, do desejo, vamos dizer assim, uma alteração, um auxílio benéfico de grande impacto para aquele que recebe. Então, nós estamos num momento que a gente observa as dificuldades pelos quais o planeta passa. Às vezes, alguns fazem a referência aos conflitos, às guerras. A gente foca mais pontualmente nisso que está nos impactando. Mas se a gente parar e pensar, o nosso planeta, nesse processo evolutivo, atravessa fases no seu processo, né, de melhora, de progresso, que geram problemas, dificuldades, conflitos, guerras, não apenas no âmbito da violência, da luta, mas às vezes, eu diria até o termo, guerras entre nós mesmos, dentro de famílias, dentro de pessoas, inimizades, chegam às vezes até
podemos dizer assim, né, nesse tom de uma batalha, uma guerra, uma luta. E isto gera, a partir daquilo que vibramos, que emitimos, que irradiamos fluidicamente, né, esses sentimentos ruins, de ódio, enfim, nós geramos um fluido ao nosso redor, cuja a qualidade, a natureza, como os espíritos nos ensinam na doutrina espírita, natureza muito difícil, ruim, e nós fazemos absorções disso. Nós emitimos e também absorvemos. Então, algo bastante importante a gente aprende no Espiritismo, cuidado com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque as vibrações que a gente gera, primeiro já causam um malefício, porque nós estamos gerando, e depois ela fica no ambiente em que nós estamos, e nós assimilamos novamente aquilo de ruim que a gente produziu, a gente está assimilando. E assim também para aqueles a quem a gente dirige, que podem assimilar isso e também lhes fazer mal. Então, a prece, nesses momentos que a gente vive no nosso planeta, os distúrbios, as dificuldades, ela tem um grande valor, um grande auxílio, porque nós podemos, com a qualificação dos nossos fluidos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, numa oração, alterar esses fluidos que estão ao nosso redor, gerar um incremento de natureza positiva para modificar a natureza deles. Imaginemos se todo o planeta, de repente, se unisse em vibrações com esta natureza, desejo do bem, uma vibração positiva, uma irradiação fluídica positiva. Já imaginou o quanto a gente poderia afetar, alterando a qualidade dos fluidos que estão em todo o nosso planeta e aqueles que estão mergulhados no planeta estão em contato, absorvendo? Então, para até a gente finalizando a ideia, nós estamos já no final do nosso tempo, orarmos em favor de toda a humanidade, daqueles que sofrem, aqueles que estão em batalhas, aqueles que estão envolvidos, às vezes, em uma situação, em uma psicosfera, vamos dizer assim, fluídica, muito negativa, e que ele ali, em desequilíbrio, nem está mais pensando ou fazendo um esforço, porque ele não tem mais condições de melhorar-se. Nossa oração por eles é um auxílio, é um lenimento que pode chegar. Sensibilizar aquele que está ali em sofrimento e que, de repente, nem mais tem forças ou consegue se auto-ajudar. Então, a prece deve ser entendida por nós como um instrumento de realização no bem de grande importância. E devemos levar isso muito a sério. Criarmos o hábito diário. Cada um cria o seu hábito, em que momento, quando te dá o desejo, e fazemos as nossas preces, pedindo diretamente intercessão por nós, por aqueles mais próximos, a quem compreendemos estão em situações difíceis, mas nunca deixarmos de pedir também em favor de toda a humanidade, dos nossos irmãos em sofrimento, aqueles que eu não conheço, que isso possa atingir a todos. O nosso propósito deve ser sempre de que o planeta ao nosso redor melhore, porque nós estamos mergulhados nele e também nós receberemos influência dessa ação. E para que o planeta melhore, é preciso que todos nós nos melhoremos, né, Danilo? Muito obrigada, Danilo. Muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos que você nos trouxe. Nós lembramos que a Federação Espírita do Paraná disponibiliza no site momento.com.br mensagens consoladoras capazes de nos proporcionar profundas reflexões. Fica aqui a nossa sugestão para acessarem este site. Desejamos a todos muita paz.